Boa noite, comunidade da inclusão. Hoje temos uma super live para realizarmos, para darmos continuidade aí, não só da nossa trajetória de análise, de uma série de presenças, de trocas, de diálogos que a gente vem denominando terapia jurídica no autismo. E antes de mais nada, a gente queria aí, se solidarizar com todos da cidade de Sobral ante esse trágico acontecimento, esse ataque, esse atentado contra uma escola que ceifou a vida de 2 alunos, feriu outros 3 alunos, e provocou todo um terror, em um ambiente que deve ser não sagrado propriamente, mas isento, distante de qualquer tipo de violência, porque a escola deve ser o espaço em que todos tenham garantido, todos tenham assegurado não só o seu ambiente de desenvolvimento socioemocional, de aprendizado, mas de que também tenha a certeza de ser um espaço para a construção e a reafirmação de direitos. Então, solidariedade às famílias atingidas tragicamente por esse atentado lá em Sobral, aqui no Ceará, novamente, nos solidarizarmos aí com a dor das famílias. Estamos acompanhando o dia todo, o governador, a cúpula da segurança pública foi direcionada para a cidade, estão lá envidando esforços para melhor conduzir esse acontecimento, essa tragédia. Mas hoje, ultrapassando aí esse momento aí que a gente tem que lamentar, a gente também tem outra questão muito também importante para tratarmos hoje, que é a análise de como está o caso do aluno Theo, filho da Josiane, lá da cidade de Itaquaquecetuba, São Paulo. A gente vem acompanhando esse caso desde o seu começo. Fizemos uma live já com a Josiane, onde ela expôs as suas angústias, as suas revoltas, as suas lutas por direito para que seu filho tenha um mínimo de inclusão. Porque quando a gente pede nada mais do que o cumprimento da lei, do direito, a gente está nada mais buscando o mínimo, para que o nosso filho receba do ente público, do Estado, ou até do ente particular, privado, os direitos que ele tem. Bem, então, a Josiane vem com esse desafio, Então, fazendo aí a abertura, com essa palavra aí de solidariedade para as famílias lá, para todos lá em Sobral, a gente vai aqui convidar a nossa querida mãe atípica, nossa guerreira, que está aí nessa luta. Chamar aqui você, Josiane, que você participe, ela está na luta constante dela, incansável, está em um físico. Conseguiu aí, Josiane? Consegui. Boa noite. Está me ouvindo bem, doutor? Estou ouvindo ótimo. Ah, tá. Coloquei o fone, arrumei o fone. Eu parei aqui em um local e está tudo tranquilo. Maravilhoso. Temos aí, eu já vou aqui acionar, Acionar aqui o Instagram para a gente ficar acompanhando também. Aqui eu estou com o computador aqui na minha frente, para a gente ficar aqui acompanhando as notas. Boa noite, doutora Fátima. Ai, que legal, ela está aqui. Fátima Dequante. A maravilhosa Fátima Dequante, honrando aí a nossa live. Ela, estava até falando com ela, Josiane, que se não fosse ela, na luta também, divulgando essa forma incessante de lutar, mesmo distante, pela inclusão aqui em cada lugarzinho do Brasil, talvez eu não tivesse tido acesso
pelo menos rapidamente, ao seu caso. Eu não poderia, né, ter tido essa sorte de me aproximar, de acompanhar, e a gente hoje está aqui batendo esse papo na continuidade aí de luta pela inclusão, de luta por justiça, né? Justiça para o Theo, e aí o Theo sendo o símbolo aí dessa luta para os demais alunos com autismo, os demais alunos com surdez, porque essa é a nossa luta, né? Fazer da luta de uma, tá, um exemplo, um alicerce mesmo, um encorajamento, uma renovação de esperança para a luta de todas as mães que também pelejam todos os dias para garantir o direito dos seus filhos. E aí, a gente tem, né, de todos aí já bastante conhecido, que já saiu na mídia, além dos nossos esforços aqui nas nossas redes sociais, já saiu na mídia. A gente vem conversando, está acontecendo algumas coisas no decorrer aí da nossa luta, da sua luta, pelo direito aí de inclusão do Theo, de não ter a escola recusada para ele. E aí a gente tem, né, como os objetivos, esclarecer para a nossa comunidade essas narrativas construídas por escolas, por gestores, pelas redes de ensino, para tentar justificar a não garantia de direitos de alunos com autismo. Tá? Fortalecer a posição jurídica e moral, não só sua, Josi, tá? Mas de todos, né, da comunidade, de todas as mães aí atípicas, que às vezes se sentem sozinhas, sem esperança, se sentem pequenas frente à luta contra rede de ensino, secretários de educação, gestores de escola, que fecham todas as portas de inclusão para as mães. Então, tá? Você, Josi, também, né, está cada vez mais se transformando nesse símbolo mesmo de luta, de força, tá? De apesar de todos os contratempos, os desgostos, né, e até as histórias inventadas, as histórias construídas para tentar lhe desequilibrar, tentar lhe fragilizar, mesmo assim você mantém a sua fé na justiça, fé no direito, está do seu lado. E aí nada melhor do que a gente chamar, tá, para uma atualização, né? A gente sabe que a TV Record, né, no programa Balanço Geral amanhã, foi até a sua casa para falar com você, para que você tivesse uma voz cada vez mais ampliada para falar do seu caso, falar do caso do seu filho, o caso do aluno Theo, de 8 anos, com autismo, com surdez, e que precisa ter garantido o seu direito, o direito dele de estar na escola. Então, Josi, conta pra gente aí, depois daquela reportagem muito importante, o que é que vem acontecendo? Já falaram com você, já lhe procuraram, já corrigiram o erro, a discriminação ou até o crime mesmo de exclusão contra seu filho? O que está acontecendo? Primeiramente, doutor, boa noite para todos que estão aí na live, né? Eu agradeço ao doutor, assim, eu já falei diversas vezes que eu sou eternamente grata, né? Primeiramente a Deus, segundamente a doutora Fátima Dequante, que se não fosse ela, como o senhor bem colocou aí no início, né? Tivesse aberto essa porta aí para mim, eu nem sei em que situação que a gente poderia estar agora, porque a coação, ela vem muito, assim, muito, 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 muito forte. A Record, quando ela esteve em casa, a equipe do Balanço Geral, eles foram, assim como todos vêm sendo comigo, extremamente criteriosos. A repórter, a Marina, ela fez questão de, até mesmo antes da gente iniciar a entrevista, ela pediu para verificar todas as documentações que eu tinha, os laudos, os relatórios. Foi bacana que ela interagiu ali com o Theo, ela falou, nossa, é bacana ver que o que está escrito no relatório do professor, eu estou vendo aqui, né? Eu estou vendo aqui na sua casa, o Theo interagindo lá com a equipe, então isso foi bem bacana.
comprova mais uma vez o quanto que eles são mentirosos, né? E após a reportagem, o que aconteceu? A princípio, eles não quiseram responder, né? A equipe foi lá na escola, eles falaram que não iam se pronunciar, mas ontem, por meio de uma nota, eles se pronunciaram e aí foi ao ar na TV Record, no Balanço Geral amanhã. E eles seguem da mesma forma, criando situações mentirosas. Disseram que eles deram duas opções para mim, né, como se isso ainda fosse o correto. Ou para o Theo ir para o NAI, ou para o Theo ir para a PAI. O que a gente já sabe, eu já comprovei isso diversas vezes, esse tipo de comunicação não existiu, essas falas não são verídicas. Eles falam que também a transferência, eles estão tentando usar um outro termo, né, para não usar a transferência compulsória. Então, eles falaram assim que eles fizeram tudo de forma planejada, foi tudo de forma correta, né? Esqueci a palavra que ele usou na matéria para se justificar, o que não é verdade. Não foi feito nenhum tipo de programação, não foi feito nenhum tipo de conversa comigo, não foi me dado nenhum tipo de opção, né? Não foi me apresentado absolutamente nada que justificasse o que eles fizeram com o Theo, nada. O que aconteceu com relação ao NAI, que é o núcleo de atendimento especial que eles atendem aqui, crianças autistas, é que no dia 31, na última reunião de pais, 31/7, a diretora do Departamento de Educação Especial do DE, ela, em conversa informal comigo, ela falou: Josi, tem um local aqui que atende crianças autistas, como você está tendo essa dificuldade com essa diretora e a gente não sabe como fazer, você quer ir lá conhecer, eu te levo, te apresento o local, e, né, explicou da forma dela como que seria esse local. Eu falei: não, tudo bem, olha, aceito sim conhecer o local. Boa noite. Olá! Ai, que delícia. Aí fui até o local, conheci o espaço, né? Conheci o espaço, a pessoa que me atendeu lá, a responsável pelo local, me explicou qual que era o público que era atendido, e aí ela ainda relatou assim: Josi, eu conheço o Theo, estive na escola há pouco tempo para acompanhar quando houve a transição de cuidadores, né, quando saiu a Pietra e entrou uma segunda estagiária, e assim, o Theo está super bem assistido lá, né? Aqui a gente não tem profissionais capacitados em Libras para dar esse suporte para o Theo. O perfil do Theo não é um perfil dos alunos que são assistidos aqui nesse local, e o Theo ele poderia, inclusive, até regredir, porque o comportamento é diferente. Então, assim, eu não vejo, isso foi a especialista de lá que disse, tá? Eu não vejo a necessidade do Theo estar aqui. Eu acredito que a educação vá fornecer esses profissionais que o Theo precisa para que ele se mantenha onde ele está. Ponto. Agradeci, isso foi no dia 18, dei um feedback, dei um retorno para a supervisão da escola, né, através de mensagens de WhatsApp: olha, agradeci a oportunidade, estive lá, conheci o local, mas não é para o Theo. Então eu peço que mantenha o meu pedido de que o Theo siga na escola com os mesmos, com tudo que ele tem direito, tanto o profissional de apoio quanto o profissional pedagógico. Uhum. Pronto. E foi o meu último contato com a educação. Após isso, eu só tive contato no dia 26, que foi quando eu fui informada que a partir do dia 1º o Theo não estaria mais na escola. A transferência dele seria compulsória, né? Fui no dia 28, no departamento jurídico da educação, aonde neste local eu fui ameaçada, coagida, né? Caso eu não aceitasse, eu não tinha escolha. Eu não tinha escolha. Mas se eu me negasse a mandar o Theo para a PAI, eles acionariam o conselho tutelar para mim. E aí, tá aí que todo mundo está vendo, né? E hoje, e assim, como se não bastasse, eles são tão cruéis que a gente está comemorando a Semana dos Surdos, né? Amanhã é o Dia dos Surdos. Eles convidaram a TV local
né? Inclusive é uma afiliada da Rede Globo, aqui do município, para fazer uma entrevista lá, fazer uma matéria, mostrando a escola, mostrando as condições, mostrando como que é o atendimento que eles prestam lá. Olha, gente, a coisa mais absurda. Assim, trocaram poltrona para deixar bonito, tiraram os materiais das salas de aula, tiraram os professores para montar um cenário de que as crianças estavam fazendo ali tudo librada, tudo ok, né? Os profissionais que não estão librados, super nervosos para fazer a entrevista. Eu espero que vá no que realmente apareça no ar. Por exemplo, os profissionais que não têm livros, né? Falaram igual a gente está conversando aqui, não falaram na língua de sinais. Então, são vários detalhes, né? Eles são muito sujos. Infelizmente, é ruim falar assim, mas essa é a verdade. Olha, boa noite, Boa Roberto. noite. Assim, muito feliz de estar aqui falando com vocês. Menos feliz com a situação, né? Eu queria estar falando sobre algo tão ruim, tão negativo quanto a falta de inclusão. Deixa eu começar agradecendo ao Roberto pela sua ajuda incondicional hoje, né? E, assim, sobre o teu caso, eu fico muito sensibilizada. E eu quero até complementar algo que você disse há pouco, sobre você estar sofrendo essa acusação da escola. Eu, né, pessoa para quem não me conhece, sou a Fátima Decuvante, eu gosto muito de ajudar as pessoas que necessitam de ajuda, e eu sempre recebo informação das mães, a maioria mães, tem um ou outro pai, mas a maioria das mães que denunciam uma escola e depois são denunciadas pela escola. Ou seja, não só as crianças ficam em casa ou têm que sair da escola, como, depois de feito o boletim de ocorrência, a escola, para se vingar, né, ou às vezes é um profissional também terapêutico, para se vingar daquela mãe, faz a denúncia da mãe. Ou seja, a família do autista, né, doutor? Deve ser isso, Roberto. A família do autista já está esgotada, já está deprimida, já está preocupada com toda a situação da exclusão. A criança está em casa ou está sem estudar no momento e ainda sofre o BO da escola por vingança, porque, obviamente, pelo menos em 90% dos casos, é a família que está com a razão. E, então, eu te apoio totalmente. Eu não tenho dúvidas de que essa escola, o município, também é horrível falar isso, mas eu acho que estão negligenciando totalmente os direitos do céu, né? O que você acha, Não, Roberto? Né? Você que sabe, né? Você sabe melhor do que qualquer uma de nós aqui. Ah, assim, a gente constata uma pretensão de tutela do município sobre a família, sobre o filho. A lei é muito clara em apontar a necessidade da construção do planejamento de inclusão junto e com a mãe, junto e com a família. Não é possível construir um cenário, um planejamento de inclusão, retirando a mãe, dispensando a mãe. E é isso que muitas redes de ensino, muitas escolas estão fazendo. E é o caso aí muito simbólico do Theo e da Josiane. Eles não só dizem o que é melhor para a criança, mesmo em uma situação de ausência de profissionais, porque eles querem mudar uma situação de coisas e dizem onde é que o aluno tem que estudar. A revelia do que a mãe considera, a revelia até do que os próprios profissionais, no caso concreto do CEL, apontaram. Ou seja, a criança ela tem todo um ritual de apropriação do espaço, de aproximação com os profissionais. Quando esse vínculo é construído, isso é muito precioso, né, para ser mantido, porque aí, quando a criança
quando o aluno tem as capacidades de desenvolvimento mais amplificadas. E eles querem simplesmente, né, como uma decisão, como se fosse algo mecânico, romper tudo isso. Vínculos, as conquistas pedagógicas, profissionais que foram conquistadas, porque é como se fosse um preciosismo, como se eu fosse o dono, o chefe, impusesse a minha vontade, todos vocês têm que aceitar, sob pena de eu perseguir, de eu criar denúncias contra a mãe, transformar uma mãe que luta só e apenas pelo direito básico do seu filho e faz com que a família se transforme em culpada de alguma coisa. Exato. E foi justamente isso que chamou minha atenção, é ver que a escola, a secretária de educação, o prefeito, a prefeitura e a pessoa da comissão, né, da deficiência do município, não tem uma profissional assim? A diretora do departamento de educação especial se uniram para fazer aquele mutirão contra uma família. Então, coloca você e o Theo numa posição totalmente vergonhosa. Né? Exato. Constrangedora, total, assim. Constrangedora. Humilharam vocês. Arrasaram, né, com a rotina do Theo, que adora a escola. Então, falharam em vários níveis. E a falta do diálogo, querer conversar com você para chegar a a situação mais amigável, até mesmo de convencer você, talvez, né, de que outra escola fosse melhor, mas de uma forma humana. Foi feito isso. Então, você tem toda a razão de realmente seguir forte, firme, porque a razão está com você, a lei está do seu lado. Sim. Eles estão falhando. E o fato de estarem assim, implacáveis nessa negação de direitos não somente é algo que, para as pessoas, né, que conhecem a inclusão e o dever de um município, fica sendo ridículo. Eu não sei quem apoia esse tipo de comportamento. Para mim, na minha visão, né, como também sou professora, sou jornalista, eu acho uma atitude totalmente compatível com o caso. Eu fico até sem graça de dizer isso, de pessoas que talvez tenham até alguma formação parecida com a minha, mas eu teria vergonha de ser uma profissional e ter essa atitude que eles estão tendo em relação ao Theo. Não é nem mais sobre a mãe do autista, não, é o Theo. Vamos colocar a criança autista no centro de tudo, Theo no centro e o resto vendo como é que eu posso deixar aquela criança se desenvolver da melhor maneira possível. Você não acha, Josi? Sim, sim. E assim, é tão gritante isso. A doutora colocou muito bem essa questão, por exemplo, do BO. É um absurdo. O prefeito da minha cidade, né, ele tem um cargo de delegado, né? E, por exemplo, eu vou abrir algo que eu não tenho exposto. Eu não consigo registrar um BO na minha cidade. Mas se puxar, se for na delegacia agora, a escola, a gestão, eles fizeram vários BOs contra mim. Então, assim, eles tentam todo o tempo me colocar como errada. Sim. Sabe? De algo que, na verdade, eu sou a vítima, o meu filho é a vítima total dessa história. E me chama muita atenção, doutora Fátima e doutor Roberto, é que, assim, o que eu estou expondo é o caso do Theo, do meu filho. Mas, paralelo a isso, a gente tem outras crianças na escola, na mesma escola, inclusive da mesma sala, passando pela mesma coisa. Só que eu respeito as outras famílias, o medo que elas têm. Não é questão de, a Josi não tem medo. Claro que a gente tem. Eu não sei, eu estou aqui, eu não sei o que pode acontecer, né?
mas é meu filho. Se eu não Sim, fizer isso por ele, se eu não lutar por ele, doutora Fátima, doutor Roberto, exato, ninguém vai fazer. E eu não estou exato. lutando por algo, nossa, aquela mãe. Não, eu estou lutando pelo básico, eu estou pedindo educação, eu estou pedindo inclusão. Eu não vim aqui pedir absolutamente alguma coisa que as pessoas possam olhar e falar, ah, não, ela poderia conseguir de outra forma. Não, eles tiraram todos os meus direitos. Hoje, por exemplo, Exato. eu tenho irmãos gêmeos dele, o Matheus, eu poderia falar assim, eu quero meu filho lá na mesma escola. Eu não tenho esse direito. Eles me tiraram Uhum. isso. É tão Sim, absurdo. Meu filho é, está há quase 30 dias em casa, né? Para uma criança autista, isso é algo assim horrível. irreparável. É É, irreparável. Não tem, financeiramente falando, nada que pague isso. não Né? tem. O que a gente está vivendo, todas as crises, é como explicar, porque a ciência, os médicos, né, que atendem o Theo, eles até falam, Josi, 15 dias de repetição e intensidade, ele consegue se adaptar. Então, como que o Theo se Uhum. adapta a uma órtese? Como adaptar o Theo a um aparelho? Então, quando muda a Uhum. rotina, digamos que seja um período de férias, tudo bem, ele vai se adaptar ao período de férias porque a casa inteira está de férias. Por exemplo, o irmão está de férias. A nossa rotina Sim, é diferente nas é férias. diferente. Hoje não, hoje não. Todo Hoje, quando ele mundo vê o fazia irmão se tudo e arrumando, ele não, não é? e ele não. Então, assim, ele aparece, ele vai para a varanda e ele vê o ônibus, passa um ônibus de transporte escolar lá. Nossa, gente, assim, não, eu não Quebrar consigo o colocar coração. em palavras a dor que eu sinto. É muito chocante ver meu filho pegar o celular. Inclusive, eles colocam no relatório que o Theo não tem nem habilidade de mexer em tablet, em celular, né? E aí o meu filho pega lá o celular e fica lá olhando as fotos dos amiguinhos, olhando a foto da Oh, cuidadora dele, olhando a foto da escola. Então, assim, como explicar para uma criança autista, uma criança surda, que ele não tem uhum. mais direito de estar ali, que alguém fez É, isso contra ele, é entendeu? É de maldade, uma é uma maldade. crueldade. Faz E aí isso. as pessoas bater no peito e falar, eu sou a favor da inclusão. Se você entra lá nas Uhum. páginas dele, hoje, inclusive, coisa mais É, linda, coisa mais é. maquiada do mundo. Pra ter Uhum. noção, nessa Uhum. escolinha tem criança, o foco é crianças surdas com outras deficiências. Então, por exemplo, a gente tem crianças surdas, a gente tem, né, o foco são surdos, todos estão surdos lá. A gente tem crianças autistas, tem crianças com deficiência física, com deficiência visual. Hoje, por Uhum. exemplo, eu fiquei chocada. Eu entrei lá, eles maquiaram ao ponto de colocar uma criança com deficiência visual segurando um lápis como se ela estivesse escrevendo. Gente, cadê? Quem não conhece É. pode acreditar. Ah, Mas eu é. que conheço, sei que aquilo é Uhum. maquiagem. Aquilo foi feito. Uhum. É um circo. Eles montaram um circo para parecer bonitinho e na verdade não é. Não é. A Sim, realidade é Simone. outra. Então é muito triste. É muito Muito, triste. muito. É, queridos, eu só não posso ficar muito tempo porque eu vou jantar com a minha família. Eu cheguei no Rio hoje, estou no Rio de Que bom. Janeiro, cheguei Ai, que lindo. hoje, mas não queria perder esses minutos com vocês. Eu acho muito importante. Depois que terminarem, eu vou assistir, eu vou compartilhar a live, tá? E vocês sabem Muito que podem obrigada. estar comigo sempre, né, Josi? Deixar Sim, aqui sim. meu carinho imenso mais uma vez. Roberto, muito obrigada, tá? Eu E que depois eu agradeço, vejo querida. um beijo no coração. Tchau, queridos. Tchau. Tchau, Maravilhoso. Deixa eu ver se querida. eu sei sair. Ah, Ai, ela é demais. Agradeço demais aí a grande querida, né, Fátima Defante, que né, tão zelosamente cuida para divulgar bem, alertar, denunciar muitos casos. E o seu caso, José, o caso do Theo é escandaloso, é escandaloso. A gente tem uma estrutura de várias instituições agindo para negar os direitos de uma criança, só aí, né, os direitos de um aluno, e só se fosse só isso já era criminoso, já era escandaloso.
Mas além de um aluno, é um aluno com autismo. Além de um aluno com autismo, é um aluno com autismo com surdez, tá? E assim, as leis devem e deveriam valer muito para essas pessoas que se colocam como profissionais da educação, como gestores. A lei que deveria valer muito, a lei é simplesmente ignorada, desrespeitada. As partes da lei que prevêem punição são também ignoradas por quem deveria também zelar. A parte criminal da Lei Brasileira de Inclusão e de uma lei que é desde 89 e prevê como crime de 2 a 5 anos um aumento de pena de 1/3, porque praticado contra menor de 18 anos, o cancelamento da matrícula, da inscrição, né, o embaraçamento, ou seja, as dificuldades em fazer com que um aluno com deficiência permaneça no local onde ele estuda. Então, assim, a gente tem que entender que não é o final do ano, não é a dificuldade de renovação de matrícula, é uma interrupção no meio do ano letivo. Sim. É assim, é tão escandaloso que as pessoas não se preocupam nem na repercussão que isso vai ter. Eles têm uma percepção de que podem afrontar a lei, que podem agir de forma ilegal, de forma criminosa, e se acham protegidos, se acham blindados contra ilícitos, contra ilegalidades, contra crimes que possam praticar. E outra, se acham tão blindados que ousam até perseguir a mãe, ousam tentar transformar a mãe em criminosa, olha, ela é que está fazendo coisa errada. Vamos colocar aqui, né, denúncia caluniosa contra a mãe, vamos inventar aqui fatos contra ela, para que ela fique com medo, para que ela, com medo, recue. E recuando, ela desista dos direitos do filho dela, e aí a gente pode massacrar com mais liberdade. Então, assim, um pensamento não só autoritário, porque desconsidera a lei, né? Eles querem transformar a vontade deles como se fosse lei. Eles rasgam, né? Eles têm uma lei própria aqui. E exatamente querem criar a lei própria baseada na vontade deles. E o que é mais assim, impressionante é porque fazem uso do cargo. Inibem o direito da pessoa fazer até um BO. A gente tem instituições que têm que funcionar, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, como a própria OAB, tem que funcionar, tem que agir contra essas ilegalidades, porque uma ilegalidade contra o TEL é uma ilegalidade contra todos. Porque se você for atrás de verificar como é que está a situação da inclusão na cidade, é como você está dizendo, Josi, a gente vai perceber as outras ilegalidades acontecendo com os outros alunos. Só que qual é a mãe que consegue se erguer e manter-se de pé, e enfrentar e lutar contra essa força de instituições que se unem para sistema, né? Passar por cima do direito das pessoas? Eu não tive apoio de nenhum órgão, porque assim, o Conselho Tutelar, né, apenas me ouviu no primeiro dia, dias depois estava junto com a Secretaria de Educação, no gabinete, tomando, né, um chá da tarde, e simplesmente não me deu nenhum suporte. Prefeito não aceitou nenhum tipo de contato. Secretária de Educação, zero contato. Escola, não preciso nem falar, né? Então, assim, eu não tenho a quem recorrer. Assim, eu vejo todo um sistema que era para proteger a criança, que era para proteger, que era para estar ali junto com as leis, pensando em prol da criança, em prol do TEL, em prol do aluno. Eu vejo eles todos voltados contra mim. E a intenção é essa mesmo, é fazer com que eu me sinta acuada, com que eu tenha medo, com que eu desista, com que as ameaças, né, diretas ou indiretamente, cheguem até mim e façam, peraí, vamos paralisar ela. E o doutor Roberto, o que eu posso afirmar para o senhor, que é enquanto eu existir,
enquanto eu respirar, eu vou lutar por todos os direitos de cada um dos meus filhos. Eu não abro mão disso. Não é porque eu quero bater de frente com ninguém, porque não é essa a minha intenção, mas é porque é meu dever como mãe, né? Eu tenho essa obrigação como mãe de zelar pela segurança dos meus filhos, de zelar pelo bem-estar deles. E assim, poxa, eu vou ficar quieta em casa, meu filho há 30 dias sem educação, sem escola, porque eles estão me impondo que eu aceite ou a pai ou NAI para segregar o TEL, né? Então, assim, eles disseram que o TEL não tem condições. Fundamentados no quê? Foi essa palavra que ela usou. Fundamentados no quê? Josi, Né? quem tem a obrigação de reunir planejamento, reunir profissionais para que o aluno consiga prosperar no seu desenvolvimento socioemocional e de aprendizado, é a escola, é a rede de ensino. Não é possível o fracasso da escola, o fracasso da rede de ensino, o fracasso desses profissionais, mesmo se fosse. Não é possível que o fracasso dele seja transferido para o aluno. Sim. Não estamos realizando o trabalho adequado, não estamos empregando os profissionais que deveriam atuar no desenvolvimento. O aluno não está recebendo da rede de ensino e da escola o acompanhamento devido, as adaptações necessárias. Aí a culpa é do aluno, mesmo que o TEL não tivesse conseguindo se desenvolver, mas ele estava. Mesmo que ele não estava se sentindo acolhido ou inserido no ambiente escolar, mesmo se ele não tivesse, mas ele estava inserido, ele estava com essa interação em desenvolvimento. Mas mesmo se ele não tivesse, a culpa era da escola. E a escola é que tem que ter os profissionais, sobretudo capacitados. Capacitados para quê? Para terem capacidade de incluir o aluno, para terem o conhecimento necessário para entender as dificuldades, as peculiaridades daquele aluno e superar as barreiras, superar as dificuldades, fazer com que ele progrida, mesmo que de pouquinho em pouquinho. Essa é a obrigação da escola, dos profissionais da educação, da rede. Isso não pode ser transferido para o aluno, não pode ser transferido para a mãe. Só que eles tentam fazer isso. Tentam. Como eles fracassam, ao que eles querem? Nossa, para que isso não seja evidente o nosso fracasso, vamos transferir o aluno para outro canto. Vamos dizer que a culpa é do aluno. Infelizmente, o aluno não consegue aprender. Infelizmente, o aluno não consegue se desenvolver. A culpa é dele. Então, transfere o aluno. Esconde o aluno. Intimida a mãe. Faz com que ela não reclame. Chama o conselho tutelar contra a mãe. Chama o órgão de segurança contra a mãe. Faz um boletim de ocorrência. Vamos cercar a mãe e amedrontar a mãe para que a mãe não reclame, a mãe não lute pelo direito que o filho dela tem. Então, assim, é tão absurdo, é tão escandaloso, que aí a gente pensa, e a gente tem trocado essas estratégias, né, Júlia? Sim. A mãe não pode ficar sozinha lutando contra tanta gente, lutando contra essas instituições. A gente tem que ter uma estratégia para fazer com que a mãe tenha não só a parceria nossa, da nossa comunidade, da gente se apoiando, mas que ela tenha uma instituição junto com ela. E é por isso que a gente fala tanto que a mãe não perca tempo, que a mãe não deixe uma semana ou um mês passar quando ela percebe que não estão garantindo inclusão para o seu filho. Ela tem que entrar com ação judicial. Mas para quê, Roberto? Isso não vai funcionar, não. Calma. Você vai entrar com ação judicial para trazer o juiz para o problema, para fazer com que o juiz se manifeste. E o juiz se manifestando, vamos ter uma ordem judicial a nosso favor. E aí a mãe não vai ficar mais sozinha brigando. A mãe vai ter uma ordem judicial.
E parece que não vale nada, né? Um papel, uma ordem judicial. Mas vale muito. Vale Ela muito. não vai estar sozinha mais. E ela, quando for afrontada, ó juiz, estão desrespeitando a sua ordem. Não estão me desrespeitando, não. Estão desrespeitando o senhor. O senhor colocou a ordem aqui, ou a senhora, a juíza, né? Colocou a ordem, estão desrespeitando. Faça cumprir, excelência. E aí o juiz vai para junto da luta da mãe. E é isso que a gente tem que conquistar. E era por isso, Júlio, que a gente estava traçando essas estratégias para fazer aparecer uma ordem judicial favorável a você. Porque aí, eu quero ver, depois que você tiver uma ordem judicial, eu quero ver secretário de educação, gestor de educação, quem quer que seja, dizer que você não tem direito. Sim. Né? Então, a nossa estratégia tem que ser assim. A gente não pode deixar a mãe sozinha, brigando, sozinha contra as instituições que se levantam contra o direito do filho dela. Cadê a ordem judicial? Cadê a juiz ou o juiz? Opa, eu tenho uma ordem judicial na minha mão, doutor, então não venha me dizer que o Theo era papai em outro canto, que o Theo não tem direito a profissional. Não vem dizer que eu estou fazendo caso, que eu estou criando problema. Fale isso para o juiz, que eu quero ver. Fale lá para o juiz. Doutor, você está criando caso, você está criando confusão. Você está aqui dizendo que o aluno tem direito, mas ele não tem direito, não. Eu quero ver se eles dizem isso para o juiz. E aí a gente vai perceber como a história muda, como até o trato muda, sabe? Não, o que é isso? É claro que o Theo tem direito, excelência, né? Vamos fazer todos os esforços para garantir a sua ordem judicial. A coisa muda. Ô, doutor Roberto, Então, assim, o que eu percebo... Desculpa, pode concluir. Não, fala. O que eu percebo aqui, eu não sei se isso o senhor pode me responder isso melhor. O senhor, né, está atuando diretamente ali na área, eu só estou cuidando do Theo. O que eu percebo aqui no município é que eles estão muito seguros da impunidade. Eles estão muito seguros de que as leis criadas por eles próprios, né, as leis que eles criaram, é a que vale. Então, eles falam o tempo todo com muita segurança, com muita propriedade. Não, ele não tem direito de estar aqui, ele não vai estar. Então, não adianta ela ir para a internet, não adianta ela procurar o Ministério Público, não adianta ela procurar a Defensoria, que o que vale é o que a gente colocou aqui nesse papel. Que a criança não tem, o Theo não tem habilidades, ele não tem cognitivo, ele não é compatível com a humanidade, porque é basicamente isso, né, que está escrito ali. E aí repara, Josi, se a gente não tivesse rede social, como as mães antigamente não tinham, sim, como é que a gente lutava contra esse povo? Como é que a gente denunciava um absurdo dele? Sim, a Fátima De Conte, que entrou agora, ela denunciou da Holanda. Eu aqui no Ceará, e aí você aí de São Paulo, a gente aqui tendo comunidade do Paraná, né, de outras localidades do Brasil, e isso se avoluma. Então todo mundo fica bem orientado e bem, né, consciente do direito que tem. E aí, esse pessoal aí que acha que pode fazer de qualquer jeito, acha que pode negar direito, vai ter um sério e grave problema. Porque isso se espalha. Isso é retirar aquela cortina da invisibilidade. A mãe que antes era vedada, que não conseguia falar, agora fala e consegue denunciar. E outra, bem orientada, a mãe procura o judiciário. E por mais, né, por mais ali fechadinho que seja aquela rotina das instituições naquela cidade, o juiz vai ter que manifestar e o juiz vai pensar: eu é que não vou fazer uma decisão judicial que possa ser ridicularizada depois. Eu vou fazer uma ordem judicial que sirva, né, não só de orgulho para mim, na justiça. Porque aquilo vai ser uma vitrine. E aí o juiz, quando for analisar, ele vai ter todo o critério que a lei e o direito determinam. E aí você vai ver uma ordem judicial
que é compatível com o que deve ser. Para a vergonha, né, para a vergonha dos gestores da educação que fazem esse tipo de coisa. E aí, isso cria divulgação, inclusive, em nível nacional também, não só pela reportagem, mas pelos canais jurídicos. Isso passa a ser não só visto, mas passa a ser uma referência. E aí as mães pensam, eu não vou ser mais besta de ficar batendo boca, de ficar me desgastando, de ficar angustiada. Eu vou procurar uma forma de entrar na justiça, fazer um processo aqui, para que o juiz garanta o direito do meu filho. E aí isso vai ser até matéria de, olha, lembra? Caso transferência compulsória, já tem uma decisão judicial, então segue a jurisprudência, o tribunal entende desse jeito, então faz igual não, mas faz parecido. Então você tem uma rede que se comunica. E é essa rede que a nossa comunidade tem que se apropriar. É isso que a gente tem que compartilhar com as mães. É essa consciência de dizer assim, doutor, mas a lei é muito bonita, mas aqui no meu município não funciona, não. Funciona se a gente for pelo caminho certo. Se a gente chamar para o nosso lado quem tem peso. Porque o peso da caneta de vida é muito forte. A ordem judicial é muito forte. E quando você desobedece a ordem de um juiz, lá do mais longínquo interior de São Paulo, mexe com o Tribunal de Justiça de São Paulo todo. Porque eles não admitem uma ordem judicial desrespeitada. E aí você vai ver como tem força. E aí aquela mãe que estava sozinha, de repente não vai estar mais, não. Vai ter uma ordem judicial do lado dela. E ela vai poder dizer, gente, olha o que o juiz disse. Disse que eu tinha direito mesmo. Eu quero ver agora a secretária de educação, o secretário ou o gestor, dizer que o meu filho não tem direito. Compreende, Josi? Então, assim, sim, aqueles momentos de angústia que você passava, e é bom que a nossa comunidade se entrelace para manter a esperança, para manter assim, a moral elevada, para não deixar a mãe cair. Porque é questão de tempo. Traçando um caminho adequado, claro que nenhuma mãe quer ver seu filho fora da escola. Não. Mas frente a essa situação de coisa aí, eu vou por aqui, que é o melhor caminho, vou ter uma ordem judicial, e eu quero ver se eles vão ter peito, se vão ter coragem de respeitar a ordem do juiz. Então, assim, a Fátima Adequante viu o seu caso, divulgou nacionalmente, muita gente viu. Mas tem mãe lá no sertão, tem mãe lá naquela cidade afastada, que está sozinha, mas ela pode ouvir. E ela pode entender qual é o caminho mais fácil que ela pode seguir. E aí, assim como você, e assim como várias outras, passam a chamar o judiciário para a nossa luta, para a defesa do nosso direito. E aí eu quero ver o secretário, o vereador, quem quer que seja que tenha coragem de negar esse direito, vamos ver se ele vai ter coragem de falar de novo que o aluno e que a mãe não tinham direito. Entende, Júcia? É porque, assim, eu entendi tudo e eu acho que é importante. Eu não gostaria de estar vivendo nada disso. Não gostaria que meu filho estivesse sofrendo o que ele está sofrendo, mas a importância da gente vir e mostrar isso em rede nacional, aqui nas redes sociais, é porque dá força para que outras mães olhem. Isso já está acontecendo no caso do Theo. Outras famílias, outras mães que estão passando por situações muito semelhantes às minhas, estão procurando meio, formas de denunciar, de buscar o que é do direito deles, né, dos filhos delas. Então, isso está funcionando, graças a Deus. E o que eu espero é que as autoridades, né, que as pessoas competentes que estão atualmente ocupando os cargos aqui no meu município de Itacapucetuba, coloquem a mão na consciência que o que estão fazendo com o Theo, além de ser, juridicamente falando, criminoso, é totalmente desumano, né? É algo assim tão absurdo que tem pessoas que falam, Josi, isso já virou uma perseguição pessoal,
Eu falo, eu sinto isso também, porque assim, é todo um sistema contra, né, uma criança surda, uma criança autista, uma criança de 8 anos, que não tem formas nenhuma de fazer mal contra ninguém. Mas por que o Theo está passando por isso? Porque eles acreditavam que quando eles me coagiram ali dentro daquela salinha, dizendo que se eu não aceitasse, eles iam acionar o conselho tutelar para mim e que eu poderia chamar a emissora, eles falam o nome da emissora, né? Inclusive é a emissora que está fazendo reportagem na escola hoje, coincidentemente. Então eu senti que ali foi assim: você pode fazer o que você quiser, que a decisão é essa, pronto, acabou, aceite. E eu não Ah, aceitei, entendeu? Eu falei, eu não aceito. Então, assim, é uma forma de intimidação. Eu tenho certeza absoluta que eles não imaginavam que eu ia levar isso adiante, que eu não ia ficar chorando lá no meu quarto, né, com meu filho em casa, porque eles já estão acostumados a fazer isso, né? Eu sou a eles primeira estão se que veio, achando, eles estão se achando, Josi, acima da lei. sim, total, totalmente, Gente, totalmente. Isso ó, aí é, vamos, vamos fazer aqui um teste. Eu coloquei aí nos comentários, ó, lei número 7.853. Ela é de 89, tá? É uma lei antigona. Foi atualizada com a Lei Brasileira de Inclusão só para aumentar a quantidade da pena. Porque isso aí já era crime desde 89. Então não é novidade para ninguém. Mas vamos lá. Olha o que o artigo 8º diz. Constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Vamos lá. Recusar, cobrar valores adicionais, aí lá vai, ó. Suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino, de qualquer custo ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. Aí, o que é que dizem do caso Theo? Eles dizem, né? Eles. Não é verdade não, mas eles dizem. Ele não está se desenvolvendo em razão da deficiência dele. O que é que sim, vamos fazer? Vamos transferir para outra escola. O que é que vai acontecer com a matrícula dele na escola onde ele estava estudando? Ó, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar a inscrição de aluno. Ele cancelam. continua matriculado naquela escola Não, ou a matrícula dele foi cancelada, suspensa ou, tá, foi cessada, interrompida. foi Então, interrompida, foi se a gente olhar, não precisa ser um perito na lei, se a gente olhar, né, essa parte que diz que é crime, a gente fica assim, ó, gente, quer dizer que se eu chegar com meu filho para matricular em uma escola, o pessoal dizer que ele tem autismo ou que ele tem qualquer outra deficiência e lá ele não pode ser matriculado, isso é crime? É isso mesmo, é crime. Quer dizer que se o meu filho estiver estudando e não quiserem renovar a matrícula, é crime? É crime. Quer dizer que se meu filho estiver estudando numa escola e eles derem a transferência por conta da deficiência dele, é crime? É crime, gente. Só que é assim, ó. A má vontade é tão grande que a gente precisa sensibilizar, exigir e cobrar, inclusive, capacitação dos órgãos de segurança. Que órgão de segurança é esse? Polícia Militar e Polícia Civil. Porque se você liga, ó, está acontecendo um crime aqui, ó. A lei 7.853. Estão recusando a matrícula. Estão transferindo o meu filho. Estão embaraçando, dificultando, cancelando a matrícula. Então, eu quero que venha para prender a pessoa. Não é crime. sim. E aí a pessoa, não, calma, vamos ver. Não é bem assim. Calma aí. Como assim não é bem assim? Vamos fazer um outro exercício? Eu tenho meu filho negro, vou levar para matricular numa escola e eles dizem assim, não, a gente não matricula aluno negro, não. Ou seja, como assim não matricula aluno negro? Você está doido? Você está alucinando? Você está com problema? Isso é crime, meu amigo.
Porque isso é evidente quando a gente faz essa comparação. Agora, quando é com uma pessoa com deficiência, quando é com uma pessoa com autismo ou com outra deficiência que seja, o pessoal quer enrolar, sabe? Quer fazer de conta que não está vendo que é crime. E assim, meu amigo, né? Porque se não for algo mais grave do que isso, vai ser o quê? Então a gente tem que se escandalizar mesmo. Sim. A gente tem que cobrar mesmo. A gente tem que apontar mesmo. Por que você não está vendo, não? Calma que eu lhe mostro de novo. Vamos olhar com calma, ó. Leia com calma aí, ó. Aqui a lei, ó. Aí, ó. Você não está entendendo, não? Pois é o que está acontecendo com meu filho. Você não vai cumprir a lei, não? Você vai fazer de conta que a lei não existe. Então, José, a gente não pode ter receio, medo ou dúvida de que a lei ou o direito não esteja do nosso lado, não. Ele está. O direito está do nosso lado, a lei está do nosso lado. Só que a gente pensa assim, ó, não é tanta gente contra, é tanta instituição contra, que eu acho que eu estou errado. Eu acho que a errada sou eu. Não é? Porque a mãe, às vezes, deve pensar assim, gente, será possível que só eu é que estou vendo isso? Só ela que acha que o meu filho tem direito? Será que eu estou errada mesmo? E essas pessoas pensam e apostam. Será que o meu filho não tem condições mesmo? Será que ele é o que está escrito ali nesse papel? Não é? Exatamente. É isso que eles querem que você pense. Que você se intimide e ache que seu filho não tem direito mesmo, não. Não, aquela lei diz que tem direito, é para os outros. Não é para o meu filho, não. Não é para ninguém. E é crime. É crime só para os outros. Contra o meu filho, é normal, não é crime, não. Então a gente tem que se indignar mesmo. A gente não pode se acostumar, porque está acontecendo demais, a gente não pode aceitar. Não é porque estão negando, e estão negando muito, em muitos lugares, que a gente vai aceitar e vai achar normal, não. A gente vai continuar se inclinando, vai continuar denunciando, se escandalizando mesmo, e principalmente apoiando a mãe que está sofrendo isso. E é tão. Tudo que o senhor está falando assim, é tão nojento, essa é a palavra. E o senhor vai falando e vai vendo na minha memória as coisas que estão acontecendo, que às vezes durante o dia, como eu não sou de internet, eu não venho aqui expor. Mas assim, é tão escandaloso o que eles estão fazendo, que, por exemplo, uma criança como o Theo, como qualquer outra criança que tem algum tipo de deficiência, em qualquer unidade escolar que a gente vai matricular, eles pedem, né, acompanhamentos médicos, se a criança faz uso de alguma medicação, para que eles tenham ali isso no prontuário. A gestão da escola, ela afirma que o prontuário do Theo sumiu da escola. O prontuário sumiu. E assim, como que um órgão público, uma escola, sabendo que, afirmando que um prontuário de um aluno sumiu, por que não registraram um BO? E aí, no relatório que eles colocam lá, eles falam que no prontuário do Theo não existe registros de acompanhamentos médicos. Não é assim, é uma coisa bem é ridículo o que eles estão fazendo, essa é a palavra. Então, assim, por que ninguém está investigando essa escola? Por que ninguém foi lá verificar o que consta no prontuário do Theo? Porque eu tenho todos os relatórios médicos dele, eu tenho todos os relatórios escolares. E assim, eu expus o último relatório dele, né? Do professor regente deste ano. Só que eu tenho o relatório de dezembro de 2024, um relatório de 6 meses atrás, que ele é totalmente compatível com esse atual relatório. Então, quer dizer, somente o relatório da diretora é válido, que ela fez com 20 dias, né, em que ela estava na escola. Então, assim, eles se fundamentaram com isso, porque é isso, porque a equipe que eles falam que o Theo tem
uma equipe multidisciplinar, 2 enfermeiros. Ai, gente, assim, 2 enfermeiros, cuidador, equipe multidisciplinar, atendimento de AE, né? Assim, isso nunca existiu para o Theo. Eu gostaria. Agora eu faço questão que ele tenha toda essa equipe. Mas, assim, se teve em determinado momento, é sinal de uma coisa, é sinal que eles sabem que devem garantir esses profissionais e é sinal que o município tem capacidade de garantir esses profissionais. A pergunta é, por que é que isso não é mantido? Por que é que as escolas, todas as escolas, não garantem inclusão para todos os alunos? Eles não podem escolher qual é o aluno que vai ter inclusão, qual é o aluno que vai ser transferido, porque a gente não quer esse aluno aqui, ou a gente vai dizer que esse aluno não é compatível com o que a gente deseja que ele seja ou deixe de ser. Não são eles que definem, porque a lei já garante isso. Né? E até, me lembrei até... A gente tem que dar uma aliviada. Eu me lembrei até de um cara na internet que fala assim, é lei! É lei, doutor! É lei! É direito! Você quer inventar o quê? Né? Você não gosta da lei? Beleza. Você é contra que aluno com autismo, que aluno com surdez, ou aluno com outras deficiências tenha esse direito? Você é contra? Problema seu. Você primeiro não era para estar nem no serviço público. Porque você não gosta de cumprir lei, você não gosta de seguir o direito, você não gosta ou não tem satisfação no exercício da sua função de garantir desenvolvimento para as pessoas, de garantir a satisfação com a sua função sendo exercida, beneficiar, né, a vida das pessoas. Você não devia estar nem no serviço público. Quanto mais você se achar na altura, na pretensão de gostar ou não gostar de lei, gostar ou não gostar que tem que fazer e passar, é obrigação sua. E a gente, né? Porque se não for a gente, não vai ter ninguém, né? A gente é que tem que cobrar. Né? Só que a gente não pode ser, né, inocente o suficiente para ficar querendo brigar sozinho. Eu vou brigar sozinho. Não. Você vai se desgastar, eles vão conseguir dizer que você é culpada de alguma coisa, porque mais cedo ou mais tarde você vai entrar em crise, mais cedo ou mais tarde você vai explodir, e aí eles vão dizer que você é culpada de alguma coisa, vão dizer até que vivi muito isso. A voz. Eu vivi várias situações assim que eles criaram, que a gestão criou, para que gerasse um conflito, me deixasse numa situação assim que eu fosse reativa, que eu tivesse qualquer reação negativa, ele falou, opa, tá aí, quem ela é. Então, assim, eu sempre procurei nunca conversar sozinha com as pessoas envolvidas, sempre trazendo alguém, né, da própria educação mesmo, olha, eu vou conversar aqui com você, mas eu quero a supervisão junto, eu quero que seja relatado isso em ata, né, tudo documentado, porque se eu não tivesse esse entendimento e esse cuidado, hoje eu estaria numa situação assim, extremamente delicada, porque o que eles estariam falando eu não teria como provar, né? Então, graças a Deus, eu tenho essa sabedoria, eu sei lidar com essas pessoas. Infelizmente, é muito difícil, são pessoas muito cruéis. E como eu digo aqui, né, para as pessoas mais próximas a mim, eles têm o poder e eles têm o dinheiro. Só que eu sou mãe e eu tenho as leis. Então, é isso, né? O poder deles não vai estar acima das leis. A gente tem uma comunidade muito aguerrida. Sim. A gente tem a disposição de mãe para defender o direito do seu filho. E a gente tem essa comunidade de informação. A gente tem pessoas dispostas a se irmanarem, né? Se juntarem como uma colmeia, como uma rede mesmo, de autossustentação, de auto apoio, um apoiando o outro. Porque no momento em que eu interajo, dialogo com você, eu também vou aprendendo. E a gente vai aprendendo junto.
E a gente vai construindo estratégia que é muito mais fácil, menos desgastante e que traz mais resultados para a gente, que é uma ação judicial para ter uma resposta do juiz. Tudo isso para que é para ter uma resposta do juiz. E com a resposta do juiz, não está terminado não, viu, gente? Com a resposta do juiz, lembra, o Theo tem quantos anos, Josi? O Theo tem 8 anos. Ele vai ficar no ensino médio até quantos anos? Até os 17, né? Até os 17. Então bota 10 anos ainda. E você vai passar 10 anos com a ordem judicial na mão. Porque não basta só você conquistar e conseguir agora, não. Vai que você consegue, maravilha, vai que depois muda gestor de novo. Muda prefeito de novo. Muda secretário de novo e vem um, né? Deus o livre, né? Mas vem um que entenda do mesmo jeito, ou pior, você está com a sua sentença judicial na mão. Ah, eu acho difícil. Porque isso é uma maratona. A gente vai ter que garantir as condições adequadas para o nosso filho na escola durante todo o período escolar dele. Então é por isso que a sentença judicial é tão importante. Porque quando for lá na frente negar, você, epa, juiz, lembra daquela ordem judicial? Você me deu ano retrasado, pois é, estão negando aqui. Passa a cumprir. Ele, epa, é para já. Entende? Porque é uma ordem, gente, que segue todo o período escolar dele. E tem que ser observado e cumprida essa ordem. Quando respeitarem, aquele juiz que deu pode até ter saído da cidade, mas outro chega. Porque aí é o Poder Judiciário que expediu, que encaminhou aquela ordem. E o juiz que chega vai só canetando. Então, essa nossa estratégia não é uma estratégia só de decidir agora. É para decidir agora e quando precisar lá na frente. Porque a gente é como se fosse, né, um pensamento no presente e com a imaginação lá no futuro. Como é que vai ser no ensino fundamental 2, no ensino médio? Tem que ser igual agora, com os mesmos cuidados. Como é que eu vou ter força para garantir isso? Ordem judicial. Sim. Opa, o meu filho vai sair do Fundamental 2, vai para o ensino médio. Ele vai sair da escola municipal e vai para a escola estadual. Eu já estou preparando aqui a ordem judicial de novo. Porque como é contra o Estado, né? Ensino médio, às vezes é contra o Estado, eu tinha uma ordem judicial contra o município. Aí agora vai para o Estado, então eu já fico de olho na primeira derrapada, ordem judicial. E no ensino médio eu já vou garantir que ele também tem esses acompanhamentos. Então, essa é uma estratégia nossa de continuidade, de garantia, para resolver o problema imediato, claro, mas de garantia para o futuro. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Não é só hoje. E assim, por exemplo, eu tenho o irmão do Theo, o gêmeo dele, o Matheus. Hoje ele é assistido numa escola de ensino regular e ele tem um profissional de apoio pedagógico para ele, que fez total diferença na vida do meu filho, total, assim. É algo surreal a evolução dele com a presença dos profissionais que ele tem de direito. Eu consegui esse profissional, fui até a defensoria abriu um processo, só que eles fizeram um acordo administrativo. Então, assim, eu não tenho essa liminar, eu tenho um acordo administrativo. Então, é cansativo, porque, assim, periodicamente eu tenho que estar lá verificando se a profissional